E aí, galerinha, bom dia para vocês. Estamos aqui de volta, hoje 12 de maio de 2021, com a nossa aula 34, segunda unidade, hein? E vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, tá certo? Antes de eu passar para o nosso novo conteúdo, eu quero dar uma breve relembrada ao que a gente viu na nossa aula da semana passada, na nossa aula do dia 5. Lembrando a vocês que hoje à tarde a gente terá o nosso encontro no plantão de orientação para que a gente possa trabalhar em cima das médias da primeira unidade. Ou seja, hoje à tarde eu vou divulgar as notas de vocês. Misericórdia. Por que não agora de manhã? Por que não? Porque é de tarde, que é o nosso plantão de orientação. Simples e objetivo. Ok, pessoal? Então vamos nessa, vamos nos preparando. Aqui está, né? Nossa videoaula. E eu estou aqui. Oi, estou aqui no cantinho. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Vamos ver, meu cabelo tá meio bagunçado, né? Misericórdia. O testão ficou enorme. Mas é assim mesmo, faz parte. Então é o seguinte. Vamos dar continuidade aqui. Eu tô aqui com os nossos slides anteriores para vocês lembrarem o que nós estudamos, né? Nós estávamos estudando educação financeira, juros, falamos de capital, falamos de montante, de taxa de juros. Muita gente fez a atividade considerando os juros no valor de porcentagem, e eu sei que para isso foram usadas calculadoras, e eu disse que não é assim. Eu disse que a gente precisa transformar a porcentagem aqui, ó, em número decimal. Muita gente não fez isso, muita gente não lembrou desse detalhe que eu havia dito a vocês. Então, observem quando forem fazer as atividades, porque eu tinha aqui, ó, eu tinha explicado aqui para vocês, ó, que a gente divide 2,7 por 100 para achar o valor dele equivalente em decimal. E é esse valor que vem aqui para a conta dos juros. Então essa fórmula aqui vocês podem utilizar sempre. J igual a CIT. Se vocês forem utilizar o 2,7, eu não dei essa dica na aula passada, aí vocês têm que colocar sobre 100, ok? Que é isso aqui, ó. J é igual a CIT sobre 100. Ok? Então tudo isso a gente já viu na aula passada. Eu estou apenas fazendo aqui um breve lembrete. Nós temos aqui, ó, algumas dicas que eu passei, que o tempo e a taxa elas precisam estar no tempo equivalente, né, na mesma medida. Então se uma está em ano, a outra tem que estar em ano. Se uma está em mês, a outra tem que estar em mês. Então se eu digo, por exemplo, no problema que durante o prazo de um ano com a taxa de 5% ao mês, aí vocês já sabem que se aqui está em mês e aqui está em ano é um problema, então esse ano equivale a 12 meses, tá certo? Se eu digo assim, aplicou por metade de um ano, então aplicou por 6 meses, ok? Aqui a gente fez alguns exemplos, vocês reparem aqui que o tempo em ano, a taxa em ano, tá certo? Aqui foi calculado juros simples e eu dei um exemplo para achar o capital. Então a gente aplicou a fórmula J é igual a CIT. Reparem que a gente transformou a nossa porcentagem em decimal para fazer a conta, ok? Senão a gente teria que colocar aqui sobre 100. E aí nós achamos o valor do capital, que é sempre o valor inicial do investimento. Montante, montanha, muito é o valor final. E juros é o que soma com a taxa por estarmos fazendo uma compra a prazo, por exemplo. Ok? E aí eu deixei aqui, que foi uma polêmica, que foi uma questão, que vocês respondessem a questão da página 25. Ah, professor Ivan, você já tinha passado. Eu sei que eu já tinha passado. Então quem já tinha feito, massa. Quem não tinha feito, era até ontem para ter feito, até as 20 horas. Passou de 20 horas e 1 minuto, a questão passa a valer 50% do valor dela, ok? E hoje à tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre essas equipes que a gente já trabalhou. Eu vou
falar sobre esse trabalho, que vocês também estão apertando o meu juízo, estão na minha mente, e a gente vai resolver tudo isso hoje de tarde. Não tem por que vocês estarem me azoando os neurônios. Bom, e a gente vai falar hoje aqui sobre princípio da contagem. Então, eu acho que todo mundo já está com o seu livro aí na mão, né? Princípio da contagem. A gente vai trabalhar com a unidade 7 do livro, página 200. Eita, professor! Isso mesmo, a gente está trabalhando, lembrem-se que a gente está trabalhando com os conteúdos que a secretaria considera mais importantes, e por essa razão a gente vai dar esse pulo lá para a unidade 7, depois talvez a gente volte para trabalhar mais alguma coisa, tá certo? Se der tempo, se for possível a gente fazer isso, tá bom? E aí, pessoal, na página 202, né, porque a página 200 ela só faz uma iniciação do assunto, tem um texto para vocês lerem e entenderem. Aqui a gente começa com um exemplo bastante interessante que diz o seguinte: é uma perguntinha assim, como a gente faz na hora de diversificada, né? Um joguinho de adivinhação. Então, se a gente tem aqui uma cidade A, dessa cidade A partem 4 rodovias para a cidade B. Então, uma rodovia. Aliás, deixa eu botar de outra cor para ficar mais bonitinho. Travou aqui. Então, se a gente tem aqui a cidade A, e da cidade A parte para a cidade B 4 rodovias, e depois da cidade B para a cidade C partem 3 rodovias, aí a gente vai ver como é que nós vamos. Ok, vamos lá, voltou aqui, tivemos um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido. Então, o princípio da contagem, como eu dizia, nós temos lá uma cidade A, ok? Dessa cidade A, temos uma cidade B e temos uma cidade C. Então, vou mudar a cor aqui. Da cidade A para a cidade B partem 4 rodovias. 1, 2, 3, 4. E da cidade B para a cidade C partem 1, 2, 3 rodovias. Aí a pergunta é: de quantas maneiras distintas ou diferentes é possível sair da cidade A e chegar à cidade C, passando pela cidade B? Então, gente, é algo que parece muito complexo, mas que na verdade é muito simples. Se eu tenho aqui 4 possibilidades e aqui eu tenho 3 possibilidades, quando eu multiplico as duas, eu vou encontrar a quantidade de possibilidades que eu tenho. Então, eu tenho 12 trajetos diferentes que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perceberam aqui? Então, vou repetir, Por essa estrada 1 aqui, vou pegar aqui deixa eu ver, a azul aqui. Eu posso pegar aqui, uma, e aí eu venho pra cá, uma. Eu posso pegar essa, 2, essa, 3. Aqui é um caminho pela rodovia 1 da cidade A. E o mesmo sistema repete aqui na B, uma na rodovia B. 2, 3. Tá vendo? Aqui também, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, qual é o detalhe? Se eu tenho aqui 4 estradas e aqui eu tenho 3 estradas, quando eu multiplico uma pela outra, eu vou ter 12 trajetos possíveis para sair de uma cidade para outra passando pela cidade B. Então, é uma pegadinha, mas acaba sendo algo muito, muito simples.
Esse é o nosso princípio da contagem. Então aí vocês têm na página 202 esse exemplo aí de que é uma situação problema, né? Bárbara e Giovana foram a uma lanchonete para cada uma delas tomar um suco e comer um lanche natural. Se fosse vocês iam querer o lanche gorduroso, né? Pediram o cardápio e verificaram que podia escolher 3 tipos de suco e 2 tipos de lanche. Ok? Simples ou completo. E o suco podia ser laranja, melancia e uva. Eu vou botar aqui, mas não influencia muita coisa. Laranja, melancia e uva. E o lanche podia ser o simples e o completo. E aí, de quantas maneiras diferentes cada uma delas pode escolher um suco e um lanche? Então, para responder essa questão, a gente organiza as opções num diagrama que é chamado de árvore de possibilidades, que é como a gente fez aqui na rodovia. Então, se a gente tem 3 sucos, aí a gente coloca aqui laranja, melancia e uva, por exemplo. E aí vem, laranja pode ser com simples e com completo. Melancia pode ser com simples e com completo. Uva pode ser com simples e com completo. Quando a gente liga, ó, 2, 4, 6. Então a gente tem 6 possíveis combinações. Só que a gente não precisa perder tempo com isso aqui. Se ele está dizendo que são 3 sucos e 2 lanches, é só a gente multiplicar. 3 vezes 2, 6. Que é o que vocês têm na página 203. Então esse é o número de possibilidades que nós temos para resolver uma contagem de qualquer situação, problema. Aí vocês têm no exemplo 1 a seguinte situação. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carne, certo? Vou passar para outra página aqui, para não ficar confuso. Então, 4 carnes. Vamos lá. 4 carnes. Então, quais são as carnes? Vamos lá. Boi, porco, frango e peixe. Ok? Que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamento. Quais são os tipos de acompanhamento? 3 acompanhamentos. Que são arroz, massa, né? Que é o macarrão, né? E salada. Até Argos hoje quer participar da aula, tá vendo? E aí o que que vai acontecer? É só fazer, se vocês quiserem perder tempo, ó. Boi com arroz, boi com massa, boi com salada. Porco com arroz, porco com massa, porco com salada. Frango com arroz, frango com massa, frango com salada. Peixe com arroz, peixe com massa, peixe com salada. Simples, né? Só que mais simples do que isso é só chegar e multiplicar. 4 vezes 3 dá 12. Então nós temos 12 possíveis combinações diferentes entre os 4 tipos de carne e os 3 acompanhamentos. Então, ó, para quem não entendeu, vou repetir, ó. Então eu pego boi com arroz, boi com massa, boi com salada. Eu tive 3. Aí eu vou aqui mudar de cor. Porco com arroz, porco com massa, porco com salada. Mais 3. 3 mais 3, 6. Vou pegar o verde agora aqui. Frango com arroz, frango com massa, frango com salada. 3, 6, 9. E por último, eu pego aqui. Vai dar tilt de novo. Ah, tá salvando. Eu vou pegar o cinza e vou fazer a mesma ligação. Peixe com arroz, peixe com massa, peixe com salada. E aí, ao todo, a gente vai ter 12 combinações possíveis para a nossa refeição aqui. Terminou de salvar, eu venho aqui. Peixe com arroz. Voltando aqui para outra cor. Peixe com arroz, peixe com massa, peixe com salada. Então, para não perder tempo fazendo essas cruzes aqui, fazendo essas ligações, é só a gente pegar 4 carnes vezes 3 acompanhamentos, 4 vezes 3, dificilmente essa conta a gente vai
errar, 4 vezes 3 dá 12. Se fosse o inverso, se a gente dissesse, gente, eu tenho lá 3 acompanhamentos, daria a mesma coisa. 3 vezes 4, 12. Tá certo? Então não é complicado isso. Toda vez que vocês tiverem problemas assim de combinação, é só multiplicar um pelo outro. Vamos lá na questão 2 aí da página 203. Em uma sala de aula de 8º ano, vocês já são nonos, creia. Então aqui, na sala de 8º ano, quero que vocês eram ficticiamente falando, tinha 25 alunos, ok? 25 alunos, ok? 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante da sala e de suplente, né? O vice e o líder, né? O líder e o vice. De quantas maneiras distintas, deu tilt aqui de novo, tá? Espera aí. Pronto, voltei. Hoje aqui tá dando de tudo. É Argos latindo, é o sistema caindo, mas é isso mesmo, faz parte. Então, como eu ia falando, a gente tem aqui 25 alunos nessa turma de 8º ano para escolher os representantes de sala e suplente. Líder como se fosse o líder e o vice-líder, certo? Então, de quantas maneiras distintas essa dupla pode ser formada? Aí ele diz aí, qualquer um dos 25 alunos da sala pode ser o representante, não é isso? Então eu tenho 25 possibilidades. E o que sobrar pode ser o suplente. Então se eu tinha 25 possibilidades e tirei um para ser o representante, quantos vão sobrar para mim? Alguém disse aí, 24, não é isso? Então eu vou ter vezes 24. Tá vendo como é mais fácil fazer a conta assim do que a gente ficar simplesmente fazendo setinha ligando um com o outro? Porque aqui a gente, imagine, ter que escrever o nome de um por um dos 25 alunos, aí sorteia um, aí tira o nome daquele, depois escreve o nome de 24 alunos e aí vai fazer a ligação de um com o outro até chegar no resultado final. Então não tem necessidade disso. A gente pensa, se eu tenho 25, qualquer um deles pode ser candidato. Essa é a minha primeira possibilidade, tá aqui. Aí o que que acontece? Tirei um, que vai ser no caso o líder. Sobraram quantos? 24. Então como o líder não pode acumular o cargo, não pode ser líder e vice ao mesmo tempo, então me sobraram 24 possibilidades. Aí eu faço o quê? Multiplico um pelo outro. Vamos fazer a conta aqui? Então eu tinha 25 vezes 24, que é o que restou para a suplência, no caso para o vice-líder. 4 vezes 5 dá 20, aqui vai dar 100, mais, né? 2 vezes 5 aqui dá 10, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, ok? Fechou aí com o livro? Fechou. Deu, eu tenho então 600 possibilidades diferentes, ó. Imagine aí, se todo mundo pode ser candidato numa turma, eu tenho 600 possibilidades diferentes de ter o líder e o vice-líder na nossa sala de aula na hora da nossa votação, ok? Então essa é aí o exemplo que está na página 203. Aí a gente vai para a página 204 agora e vai falar de uma coisa massa, muito interessante, que é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é o anagrama. Eu acho que eu fiz anagrama com vocês no ano passado, quando eu dava aula de diversificada para vocês. Não sei se vocês foram meus alunos. Mas aí, por exemplo, nós temos a palavra rosa. Então, quantos são os anagramas possíveis para a palavra rosa? Então, anagrama é o quê? Anagrama é a combinação das letras, independente de ter sentido a palavra ou não. Ok? Então, é eu colocar essas letras aqui nas posições mais diferentes possíveis. Se eu tenho 4 letras aqui, então a minha primeira probabilidade, minha primeira possibilidade é 4. Ok? Mas aqui eu só vou ter quantas letras? 3. Então, 4 vezes 3. Perceberam a diferença? Agora aqui eu só tenho 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2. E aqui eu só tenho uma possibilidade. Então, fazendo a conta aqui, 4 vezes 3, 12.
12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, quantos anagramas tem a palavra rosa? A palavra rosa tem 24 anagramas. Ou seja, eu posso escrever essa palavra de 24 formas diferentes. Olha que interessante, tá certo? E aí, a gente vem aqui para uma observação importante, que é a palavra casa. Repare, quantos anagramas eu tenho aqui possíveis? 1, 2, 3, 4, né? Ok? Ok. Quantos anagramas eu tenho aqui possíveis para o S? 2. Não é isso? Ok? Vamos lá, vamos pensar? E o A, professor Ivan? Tava esperando essa pergunta. Aí, o que aconteceu aqui de diferente, gente, ó? Eu tenho aqui o A e eu tenho aqui o A. Por isso que eu gosto de vocês. Mesmo na aula gravada, eu consigo ouvir vocês falando. Então, aqui eu tenho repetição. Então, se eu tenho repetição, eu tenho que diminuir essa repetição depois. Tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Ele está aqui na posição 3, certo? Então, eu tenho que ir aqui na posição 1. Então, eu vou ter que diminuir aqui 2. Que, na verdade, se eu estou multiplicando aqui, o inverso da multiplicação vai ser o quê? A divisão. Então, a gente vai fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o 24, certo? Só que se eu tenho 2 diferentes, dividido por 2, vai dar, ou 2 diferentes não, 2 repetidos, vai dar 12. Então, eu tenho 12 anagramas diferentes aqui. Vou repetir, porque isso é importante. Quando vocês têm todas as letras diferentes, é só vocês multiplicarem a sequência normal. Aqui a gente multiplicou 4, 3, 2 e 1, 24. Ok? Mas quando vocês têm sequências, letras repetidas, que é o caso aqui da letra A, vocês precisam depois desconsiderar, tirar da contagem essas repetições. Então, se a gente fez a conta 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que deu 24, aí eu vou dividir o 24 por 2, porque eu tenho aqui, ó, duas letras que se repetem. Então, na verdade, o anagrama de casa só vai permitir fazer 12 combinações diferentes. Então, se vocês pegarem uma palavra grande, por exemplo, como anagrama, observem que eu tenho aqui na palavra anagrama, eu tenho, ó, 1, 2, 3, eu tenho 4 vezes a letra A. Então, a gente tem que pegar aqui todos e depois diminuir. Eu vou aqui fazer uma coisa que eu não deveria fazer, mas como eu gosto de que vocês evoluam e aprendam mais do que o que vocês precisam aprender, eu vou mostrar para vocês que isso aqui vocês vão aprender com uma coisa chamada fatorial, certo? Então, toda a sequência que tem em ordem decrescente, sempre mantendo a mesma sequência na contagem, por exemplo, 4, 3, 2, 1, a gente não pulou. Então, 4, 3, 2, 1. Isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Toda vez que vocês encontrarem um número com essa exclamação do lado, a gente lê como? A gente lê fatorial. Então, 4 fatorial. Então, o que é o 4 fatorial? É justamente a gente fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o 24. Ok? E aqui embaixo, professor Ivandro, aqui embaixo é a mesma coisa. A gente tem 4 fatorial e embaixo a gente tem 2 fatorial. E aí vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1, que vai dar 24 sobre 2, que vai dar 12. Ok? Mais pra frente, quando vocês estiverem estudando um assunto chamado arranjo, permutação e combinação, aí vocês vão lembrar disso que eu tô falando hoje, porque cada questãozinha dessa aqui
ela tem uma classificação diferente, tá certo? E aí vocês vão lembrar dessa exclamação que o professor Evandro está falando hoje, chamada de fatorial. Mas antes da gente encerrar nossa aula de hoje, depois desses problemas técnicos, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho, 5 minutinhos. Eu quero falar para vocês aqui dessa questão 2, que está na página 204, que é a questão da placa de sinalização. Então, observem que a gente tem aí uma placa. Deixa eu colocar aqui, tentar fazer aqui, né, a placa. Então, essa placa aqui, ela é de São Paulo, SP, ok? Vai fechar de novo? Não. Então, São Paulo. E ela tem aqui A, B, C, 1, 2, 3, 4. Essa era a placa antiga, gente, dos carros. Antes mesmo de ter Mercosul, essas coisas, porque a gente tinha uma placa com 2 letras, vocês não eram nem nascidos ainda. Depois passou a ser 3 letras. E aí com o Mercosul a gente passou a ter uma placa que não identifica mais as cidades e os estados. Ela vem escrita só Brasil. E isso vai ser um exercício que vocês vão fazer para casa. Então aí vocês observem que a gente diz aí no problema: quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos, certo? Aí aqui tem um exemplo, ABC, 1, 2, 3, 4. Aí o que é que ele diz aí? O nosso alfabeto é constituído de 26 letras, incluindo o K, o Y e o W. E temos disponíveis 10 algarismos, de 0 a 9, ok? Assim, aplicando o princípio multiplicativo de contagem, que é o que a gente está vendo hoje, nós teremos 26 possibilidades aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. 26, ó. Vezes. A mesma coisa aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. Vezes 26. Vezes a mesma coisa aqui. A, B, C, D, E, F, 26. Ok? Vezes eu tenho de 0... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 10 possibilidades. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Observem qual é a diferença desse exemplo aqui para o anagrama que a gente viu antes. Então, no anagrama, a gente vai diminuindo a contagem. Aqui não, porque aqui o que importa é o que o problema está pedindo. E aqui eu tenho 26 letras, qualquer uma. Aqui eu tenho 26 letras, inclusive pode repetir a primeira, por isso que tem 26. Aqui eu tenho 26 letras, inclusive pode repetir qualquer uma das 2 anteriores. E aqui é a mesma coisa, porque a placa pode ser, por exemplo, 1, 1, 1, 1. Não tem problema nenhum. 0, 0, 0, 0. Não tem problema nenhum a placa ter os números repetidos. Por isso que a gente coloca aqui, considera aqui o 10. Então observem aí, no livro de vocês, na página 204, que nós temos 175 milhões 760 mil placas possíveis. É placa pra dedéu, tá vendo aí? 175 milhões 760 mil placas. E aí eu lembrei agora de um assunto que a gente estudou. Se eu quisesse escrever isso aqui em notação científica, eu ia colocar 176 milhões. E aí eu vim aqui, ó, 17,6 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a 6. Mas, professor Evandro, a gente aprendeu que a notação científica tem que estar entre 1 e 10. Então, aqui eu tenho que correr a vírgula mais uma casa. Vai ser 1,76. Se eu correr a vírgula mais uma casa, o que era 6 vai virar 7. Olha como uma coisa puxa a outra. Então aqui a gente tem essa quantidade de placas em notação científica, certo? Então outra forma de representar aqui o número. Fechando nossa aula de hoje, já chega dever de casa, para casa. O que vocês têm a fazer? Então vocês vão ter que responder as questões 1,
2, 3 e 5 da página 204 e 205, ok? E além disso, o que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês façam a combinação das placas de trânsito atual. Então, como são as placas de trânsito atual? Então, elas têm 3 letras. Aí vem um número. Vem outra letra. E mais 2 números. Ok? Então, assim são as placas. E aqui em cima vem escrito Brasil. E aí vocês vão calcular fazer esse princípio da contagem aqui com a placa de trânsito atual do Brasil, que é dessa forma aqui, ok? Para ver se essa mudança gerou mais de 175 milhões de placas possíveis ou não, porque o objetivo de mudar isso aqui foi fazer com que a gente tivesse mais placas possíveis de se criar, tá certo? E assim a gente vai encerrando nossa aula de hoje, de manhã, porque de tarde a gente vai se encontrar de novo, e à tarde a gente vai passar a média de vocês, e aí a gente tira alguma dúvida, vão dando uma olhada no exercício que tá lá no livro, ok? E até mais, tchau galera, valeu!